Estás a incentivar esse tipo de coisas, tipo de atos. Isto nunca deve ser. Quem ocupa uma casa ilegalmente devia ter a penalização de não ter casa social. Aliás, eu sou contra casas sociais, não é? Porque pisar este tipo de comportamentos. Estás a ver o vídeo pelo corte, dá o like, subscreve, comenta, ajuda aí o canal a crescer. Dá aí essa força. A Câmara de Lisboa atribuiu 127 casas aos ocupas. Os ocupas é que são eles, é que têm direito a tudo. Primeiro ver isto, que eu acho que isto aqui é interessante, do ponto de vista da ingenuidade. Começaram por ocupar as casas em bairros sociais como este e hoje têm já um contrato com a Câmara. São 127 famílias, mas há ainda mais de 600 situações de ocupações indevidas. É o caso de José Lebre. Ocupou o terceiro andar deste prédio em Loures, depois de ter sido despejado da casa que arrendava. Ou seja, por ele ter ocupado a casa, ainda lhe deu uma casa de borla. Espetáculo. Viva Portugalinho, Portugalinho. Viva Portugalinho. Sentíamos-nos um bocado assim de consciência pesada, porque sabíamos que isto... É, consciência pesada. Diz-lhe que é consciência pesada. Isso não é nada, diz assim. Vejo uma casa vazia, vou ocupá-la, não é meu que se foda. Uma forma ilegal, mas pelos recursos que nós tínhamos, nós olhávamos e dizíamos: não temos mesmo outra hipótese a não ser esta, ou dormir, o meu filho dormir na rua. Não, tens sempre outra hipótese, tens sempre a hipótese de ir trabalhar e pagar por uma casa uma renda ou uma compra de casa. Agora, ocupar casas que não são da pessoa, isso claro que não é solução. Isso nunca é solução. A deliberação que permitiu entregar casas a ocupas foi aprovada pelo Executivo de Carlos Moedas com maioria. A ocupação tem de ser anterior a outubro de 2021 e o candidato está em situação extremamente vulnerável. Não obstante o ato de ocupação consubstanciar um crime, punível em sede própria e socialmente merecer total censura e repúdio, não pode ser descurada a necessidade extrema de habitação. Vamos dizer assim, então vamos para a casa do lado dos políticos e vamos ocupar a casa deles, já que não é de extrema necessidade, eles não têm que fazer nada, eles não podem fazer nada. Vamos deixar a impunidade, vamos deixar que as pessoas façam o que querem e o que lhes apetece em prol da impunidade. Pá, isto não está certo, isto assim não está certo. É chegar lá às pessoas e tirá-las lá ao soco. Em princípio, está na origem de um ato desta natureza. E esta é a esperança de José. Ocupou a casa em 2018, depois da família que nela habitava sair para outra habitação da Câmara. A própria pessoa que saiu daqui, e ele próprio deu uma chave, disse: não vais dormir na rua, está aqui a chave, ficas com esta casa para... Aliás, esta casa... E tu achas isso correto? A pessoa não manda no imóvel, ou seja, a pessoa estava lá a morar de favor e dá-te a chave do tipo: eu não mando nisto, não é meu que se lixe. Não, isto não é assim que tem que ser assim. Se tu queres morar aqui, tens que fazer o processo como deve ser. Não é pensar que isto é a lagareira e que é tudo nosso. Não é assim que se faz as coisas. Pronto, é ilegal, eu sei que é ilegal, mas eu não vou ver-te a dormir na rua e deixar... Mas olha, se tu arranjas um trabalhinho, não sei se trabalhas ou não, mas se tu arranjas um trabalhinho, é só pôr as mãos à obra e arranjas a tua casa. Acho que qualquer pessoa faz isso, não é? Agora, viver numa casa que não te pertence, só com a desculpa: eu não vou para baixo da ponte. Se tens mãos para trabalhar, vais trabalhar. Acho que é assim. Uma casa aqui desocupada. Vera Gouveia Barros, investigadora na área da habitação, fala em injustiça e lembra que há milhares de pessoas em lista de espera para uma casa pública. O problema é que as regras existem, supostamente, para garantir alguma justiça social. Quando esta... É isto. Ou seja, as regras são atropeladas, eu digo feliz. É o atropelo das regras. As pessoas ocupam e desrespeitam essas normas, e eu não duvido que algumas delas até estariam nessa lista de famílias a quem seria atribuída uma casa, mas a verdade é que eu estou a dar um incentivo a que as pessoas não respeitem as regras, com prejuízo para quem ficou à espera que a casa se fosse regularmente atribuída. É isto. Eu não sou a favor de gente que trabalha na função pública, mas é isto, basicamente é isto. Ou seja, aquele usurpou das regras e passou à frente de toda a gente, basicamente foi isso. Para regularizar o caso, José já entregou a documentação à Câmara. Se tiver luz verde, terá de pagar todas as rendas em atraso, cerca de 50 € por mês.
Se realmente Ui, que balúrdio! Ui, este aqui vai mesmo ficar na pobreza. Fosgas. vir a acontecer, que nós esperamos que sim, já estamos há 2 anos à espera para ir lá assinar o contrato, a primeira coisa que eu quero fazer é mesmo ir pagar a minha renda. E se pagar a renda já... Isto aqui é mesmo daquelas coisas que dizer assim, habitação pública é uma merda. Porquê? Porque as pessoas usurpam daquilo que não é delas, fazem o que lhes apetece e depois vai pagar uma renda de marreca, que aquilo não é renda nenhuma. fico. E agradeço a Deus porque é uma luta muito difícil. Neste momento, há cerca de 800 habitações camarárias ocupadas ilegalmente e cerca de 8.500 pessoas em lista de espera para conseguir uma. Lá está, as pessoas que cumpriram as regras foderam, ficaram sem a casa. E quem não cumpriu a regra agora está-se a rir. Mas vamos lá aqui a continuar. Começaram por ocupar as casas em bairros sociais em Lisboa e hoje têm um contrato com a Câmara. São 127 famílias, mas há ainda mais de 600 situações de ocupações indevidas. Podem vir a ser regularizadas pela Câmara Municipal de Lisboa. Sabemos que é uma coisa ilegal, mas não tínhamos outra hipótese. Tu tens sempre outra hipótese, sempre. Só que preferes ir pela parte mais fácil. É sempre assim. Tem sempre hipótese. Prefere ir pela parte mais fácil. Conta José Lebre, que ocupa um apartamento e que espera ver a sua candidatura aceite. Numa regra normal, só por causa de ter feito uma coisa destas, já não tinha direito à casa. Porque as regras são para ser esquecidas, basicamente. A Câmara Municipal de Lisboa atribuiu 127 habitações municipais às famílias que tinham ocupado ilegalmente. Ou seja, está a incentivar esse tipo de coisas, este tipo de atos. Isto nunca deveria ser. Quem ocupa uma casa ilegalmente devia ter a penalização de não ter casa social. Aliás, eu sou contra casas sociais, não é? Porque dá este tipo de comportamentos. As chaves das casas foram entregues durante o mandato de Carlos Moedas, graças a uma deliberação passada pelo seu executivo que abriu portas à possibilidade de pessoas que tenham ocupado casas antes de 2021 poderem ficar com elas em casos excepcionais. Agora todos os casos vão ser excepcionais, já estão a ver? Todos os casos são excepcionais. Estão a ver isso. O mesmo documento dava conta que só seria possível atribuir casa a quem ocupou se a família em causa estiver em situação de grave vulnerabilidade e carência. Opa, mas isto aqui é incentivar este tipo de comportamentos, pá. Nunca saber de fazer este tipo de merdas. Está-se a incentivar este tipo de comportamentos. No início do mandato, deparámos-nos com uma situação muito grave, estimando-se mais de 800 ocupações abusivas mas é assim, se um faz mal, tu vais fazer ainda pior. Ou seja, se tu vês que tens ocupações abusivas e depois não vais dar casa a essas pessoas, não, essas pessoas perdiam logo o direito. Eu acho que era ver-se assim a fazer. Entre estas 600 famílias, sublinha a Câmara de Lisboa, estão ocupações realmente abusivas e situações em que a casa é habitada por familiares de arrendatários sem estar. Lá está-se a incentivar este tipo de merdas. Ficamos sempre com uma coincidência pesada. Ficam. Eu acredito mesmo nisso. Ficamos com uma consciência pesada do caralho. É o tipo de consciência pesada. Eu estou aqui a mamar de borla e ninguém me tira daqui. É uma consciência pesada que Deus me livre. José Lebre, 52 anos, é um desses casos. Eu vi uma cara de arrependimento dele. Ui, eu estou super arrependido. É daqueles arrependimentos que eu digo, estou tão arrependido. Eu se pudesse, eu não fazia nada disto. É mesmo esse tipo de comportamentos. Ao mesmo tempo, no bairro Alfredo Bem Saúde, na freguesia de Olivais, uma família amiga de José, que vivia há alguns anos no terceiro andar e um prédio quase todo composto por apartamentos em regime de habitação social, conseguiu transferência para outra casa camarária. Ao tomar conhecimento da situação de José, melhor, a própria pessoa que saiu daqui ficou a olhar para mim e disse: não vais ficar aqui? Claro que eles vão fazer o teatrinho deles, não é? Claro que eles vão fazer o teatrinho deles, não há como dizer outra coisa. O sentimento era de felicidade, mas na cabeça de José estava sempre a preocupação de que, a qualquer hora, a qualquer dia, a situação ia terminar. Ficámos sempre com a consciência pesada, porque percebemos que isto é uma coisa ilegal. Se tu ficares com a consciência realmente pesada e soubesses que isso é ilegal, tu não fazias isso. Tu cumprias a regra. Mas também a regra foi feita para, não é? Para dar umas coisas a uns e não dar nada a outros, não é? Nós sabemos como é que a Câmara funciona. Pelo menos eu sei como é que a Câmara funciona. Aqui diz, fenómeno dá incentivo... Esta é a realidade. Isto aqui dá incentivo a que as pessoas não cumpram regras. Isto é mais pura das realidades. Não tenho mais nada a dizer, é pura das realidades.
Quando tu premias alguém que ocupa uma casa, dando-lhe outra casa, em vez de o punir e dizer assim, agora não tens direito a casa nenhuma, ocupaste uma casa ilegalmente, agora não tens direito a casa nenhuma. Isto era uma punição. Agora, premia-se quem faz isto, estás a premiar quem faz este tipo de merdas. Em 2003, José Lebre entregou toda a documentação à Gevalis e à entidade municipal que gera habitação social no seu bairro para conseguir ser... Agora é o menino bonito que cumpre as regras, opa. Não, isto aqui é só dizer assim, eu estou a tentar cumprir as regras, estou a tentar ser... Mas em 2018, quando ocupou a casa, cagou para a situação. Essa é a realidade. Dizemos assim, eu quero uma casa de 50 paus e não existe casa de 50 paus. E por isso eu vou ocupar uma e não pagar nada. É este tipo de situações que o Estado incentiva. Quando existe um Estado que é super forte, como é o Estado português, que é socialista para caralho, e ele está a incentivar que as pessoas façam as coisas fora das regras. Em vez de incentivar a que quem cumpre as regras tem direito às coisas. Direito, como quem diz, consegue as coisas. Quem não cumpre as regras não consegue nada, mas aqui não, aqui premia-se quem não cumpre a regra. Aqui premia-se isso. Pá, Estado assim não vai muito longe. Não vai muito longe. Se gostaste do vídeo, dá o like, comenta, subscreve, ajuda aí o canal a crescer. Até ao próximo vídeo.